A Guarda Municipal de Marataízes ajudou a encontrar uma adolescente de 14 anos que fugiu da casa dos pais em São Paulo para ficar com um rapaz de 21 que mora aqui no nosso estado. Detalhe, eles se conheceram pela internet. Vem cá que agora a gente vai conversar com o secretário de Segurança lá de Marataízes, o Wellington Silva, que acompanhou de perto o drama da família, né, que veio em busca dessa menina. Wellington, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Como é que vocês conseguiram localizar essa adolescente? Boa tarde, Roberta. Boa tarde também aos telespectadores. Então, Roberta, no sábado pela manhã, logo recebi um contato de um guarda municipal que presta um serviço, né, associado guarda municipal com a Polícia Civil do município de Marataízes, o qual me informou, né, do desaparecimento dessa menor de 14 anos e que possivelmente poderia estar no município de Marataízes. A partir daí, então, por volta de 9h30, 9h40, eu acionei toda a Guarda Municipal e daí, então, nós começamos, junto também, lógico, com o vídeo monitoramento, nós começamos a fazer toda a diligência até que os parentes chegassem ao município, né? Tendo em vista que eles já estavam deslocando de São Paulo para Marataízes e, ao chegar aqui, eles passaram toda a forma que aconteceu o desaparecimento da menor, e aí sim nós começamos a fazer as diligências, onde nós chegamos ao êxito de encontrar essa menor. E qual foi a reação dela, né? De todos eles ali, tanto dela que tem 14 anos, o jovem de 21 anos que estava, né, já é morador aqui da região de Marataízes, que estava com ela, qual foi a reação deles? Então, no primeiro momento, ao conversar com a menor, ela deixou claro para mim que foi prometido local adequado para ela ficar, né, família, e ao chegar aqui ela detectou que nada disso foi cumprido. Ou seja, no decorrer das conversas através das redes sociais, esse cidadão, né, de 21 anos que conheceu essa menina através das redes sociais, prometeu, e ao chegar aqui não era nada disso que a menina tinha planejado até para ela mesma, e daí então ela ficou assim meio que assustada com tudo que estava acontecendo. E esse jovem de 21 anos tem família aqui? Tem também pai, mãe, familiares que estavam por dentro dessa situação, ciente que essa garota de 14 anos veio para cá a convite dele? Sim, no primeiro momento foi um susto que os pais levaram, né, com a presença da Guarda Municipal na residência deles. O pai, assim, ficou meio que receoso, né, em dar as informações, mas a mãe ela foi muito sensata em nos falar tudo o que estava acontecendo, e daí então até nos contou que no momento em que ela descobriu que era menor de idade, que ela não estava conivente com tudo que estava acontecendo, o menor, no caso, o filho, se desentendeu com a família e foi para casa de um outro cidadão que mora próximo à residência deles. A partir daí, nós só pegamos mesmo o endereço, deslocamos a residência. No momento em que chegamos, não fomos atendidos pelo proprietário, né? Mas em algumas perguntas feitas no local, o pessoal foi nos informando que realmente havia uma menor, né? Uma pessoa com as características faladas na reportagem da TV Record em São Paulo. Nós mostramos algumas fotos e as pessoas que foram vendo foram nos orientando e falando que realmente essa menor possivelmente estaria ali. Mediante isso, nós fizemos mais algumas intervenções ao redor da residência, no momento em que constatamos que as pessoas realmente estavam dentro da residência. Daí, então, o portão estava encostado, a gente adentrou a residência e pegou aí, no caso, em flagrante, duas pessoas, né? 2 maiores de idade e a menor de 14 anos, e nesse momento foram todos encaminhados para a DPJ para as providências cabíveis. Ela apresentava alguns sinais de violência? Então, no momento em que a gente conversou com ela, ela chorava muito, muito assustada. Foi perguntado se em algum momento algum deles teria feito qualquer
tocado nela ou agredido, e a todo momento ela muito nervosa, ela só chorava e informou que não tinha sido violentada, não tinha acontecido nada de anormal com ela. Tá certo, Sr. Wellington, obrigada pela sua participação e a gente vai seguir agora aqui no estúdio fazendo um alerta, inclusive para as famílias, sobre tudo o que é proibido, né, se tratando da adolescência. A gente percebe que os jovens têm uma curiosidade maior. Então a gente vai seguir com esse assunto, mas antes, olha só, a Polícia Civil disse que o jovem de 21 anos que trouxe a adolescente assinou um termo circunstanciado por subtração de incapaz e foi liberado depois, né, de assumir o compromisso de comparecer em juízo. Já o homem de 37 anos, que também estava na casa, foi ouvido e liberado porque não havia o flagrante. E tem um detalhe aí nessa história que a gente precisa também esclarecer para vocês aí de casa. Esse jovem de 21 anos, ele teria contratado um serviço de carro por aplicativo para ir até São Paulo buscar essa adolescente de 14 anos. Gente, presta atenção. Ela só foi encontrada porque o celular foi rastreado. E a gente está falando de uma menina de 14 anos que não sabe de nada da vida. Age pela impulsividade, que a gente sabe que é comum, né? Que move nós adolescentes, essa atração pelo risco, pelo que é proibido. E aí a gente se coloca no lugar dessa mãe, o desespero do pai, dessa mãe. Cadê? Cadê nossa filha? Tá onde? Foi para onde? Vamos bater um papo sobre isso? Vem cá. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Obrigada, Letícia, pela sua participação. Edwilson de Almeida, que é psicopedagogo, especialista em políticas públicas para crianças e adolescentes. Obrigada também, Edwilson. E a Lohane de Aquino, que entende bem também sobre esse sentimento da adolescência, que depois ela vai voltar um pouquinho no passado e contar, né, de que forma que ela também já viveu, né, quais foram as suas experiências com esse assunto. Mas antes, Letícia, sobre esse caso, e a gente vê que todos eles têm algo em comum quando a gente traz histórias parecidas, essa vontade de viver o proibido, né, de viver esses riscos, isso é ainda mais latente na adolescência? Boa tarde a todos. É uma das características fortes, né, da adolescência, esse traço de impulsividade, esse pensamento mágico de que nada vai acontecer comigo, quase que uma desassociação entre a ação e a consequência. Então, é algo que marca esse período da adolescência e que precisa ser trabalhado pela família. Não é algo que naturalmente vai embora, vamos dizer dessa forma, e é importante que a família ela tenha consciência dessa característica, dessa impulsividade, e junto com uma conexão que já foi estabelecida e fortalecida com essa família, isso precisa ser considerado num viés de fortalecer esse adolescente até para lidar com essa impulsividade, lidar com essa busca pelo prazer, porque também não é um ato que foge ao controle dele. Então, existe a impulsividade, existe a curiosidade, é um período realmente que o adolescente ele vai rompendo com esses vínculos diretos com a família e vai se conectando a grupos, quer na internet, quer dos seus grupos sociais. Então, ele precisa também disso na construção da sua identidade. Então, é uma fase complexa. É uma fase de muitas interferências, mas não é uma fase em que a família precisa estar totalmente isenta do processo. É importante que a família também esteja presente e conheça os desafios dessa fase, né? E a gente vê que ela foi tão impulsiva que, ao chegar aqui, assim que ela se deparou com a equipe da Guarda Municipal, de acordo com as falas do secretário de Segurança de Marataízes, ela chorou, né? Ela estava em estado de desespero. Será que nesse momento a ficha dela caiu? Não dá para a gente avaliar, né, Roberta? Mas a gente está falando realmente assim de uma criança de 14 anos que acreditou no vínculo que ela estabeleceu com esse rapaz de 21. A gente não sabe quanto tempo eles mantêm esse canal de comunicação, mantêm esses combinados, mas segundo ela acreditou. A família, em torno ali de 3 meses, eles já tinham esse contato nas redes sociais, em joguinhos de redes sociais. Sim, e possivelmente foi um contato que 3 meses é um período relativamente curto,
mas possivelmente um contato intenso em que houve ali promessas e ela acreditou nessas promessas, né? E ela realmente entendeu que ela teria uma vida diferente e veio. Então, isso é uma característica bastante peculiar, quase que essa inocência nos vínculos estabelecidos. Agora, é muito importante que isso também sirva de lição para esse retorno, que essa família ela saiba orientar essa adolescente quando ela retornar e que sirva também de alerta para outros adolescentes que estão nos assistindo, que realmente, assim, a internet é um lugar... não é totalmente mal, a gente não é ingênuo de dizer isso, mas é um lugar em que a gente precisa estar de uma forma assessorada, de uma forma também em que a gente possa trocar ideias com os familiares a respeito daqueles vínculos que estão sendo construídos ali, né? Perfeito. Lohane, você entende bem desse sentimento, dessa impulsividade? A sua adolescência foi marcada por esse sentimento? Boa tarde. Boa tarde, Beta. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal de casa. E sim, né? Eu acredito que não só a impulsividade do adolescente, mas muito da pessoa e o cenário que a pessoa está. Então, assim, eu me recordo que meu primeiro namoro, comecei a namorar muito cedo. E com esse mesmo namorado, passasse um tempo, rebeldia, nota baixa na escola, meu padrasto cismou que eu não ia namorar mais. Você tinha quantos anos? Eu comecei a namorar com o pai do meu filho, eu ia fazer 12 anos. Na semana de fazer ali 12 anos. Então, muito nova. E aí eu me recordo de uma situação, né, com meus 13 anos mais ou menos, quando ele tinha proibido, né, meu padrasto tinha proibido a gente de namorar, eu simplesmente não voltei para casa depois da escola. E aí eu fui para casa dele, e aí eu pedi à mãe dele, pelo amor de Deus, que me escondesse ali, e aí inventei uma mentira, falei que meu padrasto falou que ia me bater, e aí naquela noite minha mãe não dormiu, e foi um caos, e no outro dia de manhã eu voltei para casa, porque eu vi que não era aquilo que eu queria para minha mãe, aquela preocupação. E aí cheguei em casa, estava minha avó, estava toda a família lá, e a Lohane é rebelde, e isso e aquilo outro. E hoje olhando, né, hoje, muitos anos depois, eu fico olhando assim, gente, por que eu fiz aquilo? Né? Por causa de uma paixonite, por causa de uma rebeldia, porque eu queria ser independente, sair de casa, tanto que depois disso não passou nem um ano, praticamente eu já estava grávida do Matheus, né? Já tinha meu primeiro filho. Então, a gente tem que olhar muito esse contexto. A impulsividade, o agir sem pensar, um adolescente não tem consciência das consequências. E hoje, nós adultos, a gente sabe que tem coisas que a gente quer fazer, mas a gente não faz porque a gente já tem uma consciência, né, do que vai vir depois. Então, eu acho muito interessante a questão do diálogo. Né? Na minha época, eu não tinha um diálogo com a minha mãe. Ela não, talvez por... É proibido e ponto final? Acho que talvez assim, por conta da criação que ela teve também, então ela não sentava, não conversava. Hoje eu faço diferente com os meus filhos. Pelas minhas experiências, por traumas, por coisas que eu passei, ou então hoje é diferente. E a gente sabe que no seu tempo, isso que você viveu, ainda assim... A sua mãe certamente devia saber o endereço dele, né? Se qualquer emergência, sabe aonde sim a Lohane está, se não, em poucos segundos ela consegue descobrir. Agora, se tratando dos tempos atuais, onde a gente vê uma rede social e quem é a outra pessoa que está do outro lado da tela, a gente não consegue imaginar. Então, a pessoa vai de um estado para o outro e assim, e por aí diante. Sabe Deus aonde seu filho vai parar. Edwilson, nessas horas... Como que a gente deve agir? Você que teve uma experiência vasta, né, no Conselho Tutelar, de que forma que o Conselho ajuda nesses casos? Roberta, boa tarde a todos. É interessante a gente refletir que a criança e o adolescente, eles não têm uma receita pronta, né? Aí eu vou pegar um livro, eu vou abrir e eu sei o que... Se eu fizer isso, o adolescente, a criança vai fazer exatamente do jeito que eu ensinei, que eu orientei. Infelizmente, não é isso. Os atendimentos que geralmente acontecem no Conselho Tutelar, quando existe uma situação dessa, dos adolescentes ou da adolescente estar saindo de casa, chegando mais tarde, querendo vivenciar experiências que os pais repudiam totalmente, por saber do perigo, né? Está já na fase adulta, está filho, e eu já passei por isso, como a Lohane diz, e eu não queria que isso acontecesse com você. É um desespero muito grande por parte da família, porque eles sabem da consequência que é esse tipo de comportamento.
E o adolescente, nesse processo, acaba sendo um pouco inconsequente, né? Nós temos a fase de 0 a 7 anos de anomia, quando a criança está se desenvolvendo, de 7 a 12 de heteronomia e de 12 até os 18 em diante de autonomia. E exatamente nessa fase de autonomia que o adolescente ele se acha o último biscoitinho do pacote, que ele vai tentar vivenciar experiências, ele vai ouvir o não e ele vai querer ver, ele vai ter curiosidade. Quando isso chega para o conselho tutelar, o conselho tutelar, ele primeiro atende a família, né? Porque pode estar acontecendo várias situações ali dentro daquela família. Como é que essa criança ou esse adolescente é entendido pela família? Como é que, se há um diálogo, como a Lohane bem colocou, ela não teve diálogo, e isso aguçou a curiosidade. Então, o diálogo é importante. É importante você entender os limites. Às vezes, os pais, eles entendem que eu não vou bater no meu filho, mas você precisa entender a questão do limite também. Criança e adolescente precisa ter limite, precisa ser disciplinado e orientado para que esse tipo de comportamento, isso não é uma receita pronta, tá, Roberta? Mas para evitar esse tipo de comportamento, obviamente. Aqui a gente tem alguns comentários no nosso Facebook. Joanir diz, boa tarde, essa questão de fugir de casa sempre existiu há 40 anos. Minha irmã também fugiu, ela tinha 14 anos, uma amiga da mãe descobriu onde ela estava e pediu para ela voltar e voltou. Olha só como é que é a impulsividade do adolescente, basta alguém descobrir que aí ele volta para casa. E uma hora a gente descobre, né? Assim a gente espera também. Clara Campos diz... gente, 14 anos não saber o que faz, sabe sim, agora vai dar trabalho para a família. E essa família estava onde, gente? Enfim, ela está aqui revoltada, falando que o mundo está virado. E a gente se pergunta, Letícia, essa jovem de 14 anos, ela tinha boas notas, ela tinha um comportamento de uma menina tranquila, não apresentava comportamentos de uma adolescente rebelde. Foi até uma surpresa para a família. Isso, né, esse comportamento dela. E a gente se pergunta no pós, porque às vezes o adolescente vai para festinha escondido também dos pais, vai para baladinha escondido do namorado, os pais nem imaginam que ela já está namorando e está namorando. E aí, quando os pais descobrem essa mentira, como que eles devem agir? Assim, de posse do fato pronto, não dá nem para a gente entrar num juízo de valor, né? Culpa de quem, do pai ou da mãe, mas uma questão que é bastante interessante é a gente pensar que existem dois estilos parentais, né? O estilo autoritário e o permissivo, que são dois extremos dessa forma de lidar com os conflitos do filho. A Lohane bem colocou essa questão do estilo autoritário, em que o pai diz não vai pronto, ou não acessa a internet pronto, e enfim. E é um estilo que desconecta, não cria nenhum canal de comunicação, nenhum canal de confiança. Quando esse filho, de posse de algo que não foi correto, vamos dizer assim, retoma para casa, é da responsabilidade do pai acolher esse filho e saber orientá-lo da melhor forma em que ele se sinta ainda pertencente a essa família. Então, é importante que haja uma punição dentro das questões que a família acredita? Pode ser que sim, mas é muito interessante também que haja um acolhimento e uma orientação, porque houve aí uma experiência dolorosa, é bem possível que tenha havido um arrependimento e é importante e necessário que essa família tenha a condição, a paciência e o controle emocional de receber esse filho e que ele se sinta ainda pertencente a essa família. Porque se os canais de comunicação, de afeto, forem rompidos por causa dessa decepção, quem é que vai orientar essa criança? Né? Então, é função, sim, da família acolher e conduzir ao melhor desfecho possível. Né? E continuar proibindo, isso é pior? Pois é, Roberta, essa questão da proibição é uma questão muito peculiar, porque até que ponto essa proibição está surtindo efeito? Então, se não houver ali uma consciência, uma tomada de posicionamento, uma reflexão por parte desse adolescente, essa proibição ela não vai ser acatada. Você pode matar aquela criança que ela não vai acatar. Então, você nunca mais...
esse tipo de coisa, ela não se sustenta. Então, precisa haver ali um combinado, precisa haver uma conversa entre essa família, entre essas duas partes, para que esse adolescente entenda que é melhor para o desenvolvimento dele tomar o caminho X ou Y. O que acontece, é uma coisa que a gente já conversou aqui, é essa necessidade do diálogo, mas muitas vezes a família se equivoca em achar que diálogo é unilateral. A criança fica sentada e eu vou ali impor uma série de questões e de verdades, partindo do pressuposto que ele não sabe nada. Esse tipo de posicionamento não cria vínculo. Então, esse pai precisa ter a paciência de ouvir essa criança, porque se ele não ouvir, Roberta, o outro vai ouvir. Esse rapaz de 21 anos ouve, outra pessoa na internet ouve, qualquer pessoa na rua ouve. Então, esse pai precisa, essa mãe precisa entender que esse adolescente, esse filho, ele quer ser ouvido. Lohane, qual foi o posicionamento da sua família depois que você passou essa noite fora de casa? Então, eu lembro que no outro dia, quando eu cheguei, minha avó estava lá em casa, e, enfim, estava aquele alvoroço, mas eu fui recebida com muito amor, sabe? Minha mãe estava assim, muito abalada e eu muito arrependida do que, né, do que tinha causado a ela, do que fiz, né, ela passar. E eu me recordo que minha avó, inclusive, está lá assistindo, Dona Edna, mandou um beijo para você. Como é que é o nome dela? Dona Edna. Ô, Dona Edna, beijo para a senhora. Eu me recordo de vovó dando muito conselhos para mim, sabe? Do que eu tinha causado na minha mãe, do que eu estava fazendo com a minha vida, que não era, né, daquele jeito que as coisas se resolviam. E aí eu me lembro que depois disso a gente ficou até mais próxima, eu e a minha mãe, né? Então, depois disso, não houve mais uma proibição de namoro. Ela aceitou, então, o namoro? Aceitou. Na verdade, não era ela que estava proibindo, era o meu padrasto, que cismou que eu não ia mais namorar. E eu acho muito interessante que a doutora estava falando aqui, que o jovem, o adolescente, ele quer se sentir pertencente. Então, se não houver um diálogo dentro de casa, se não houver uma empatia, né, uma conversa, um respeito, ele vai procurar em outro lugar. E o mundo está aí cheio de opções terríveis, querendo pegar os nossos adolescentes. Então, assim, graças a Deus, depois disso, minha casa, né, o relacionamento melhorou bastante, né? Errei, sim, depois disso, mas essa situação foi um aprendizado. E Edwilson, explica pra gente, nessas horas, né? Muita gente pensa assim, meu filho, minha filha sumiu, estou procurando, não acho, não está no bairro, cadê? E aí existe aquela história de ter que esperar 24 horas, 48 horas para procurar ajuda. Existe isso? Não existe. Nós, antes falávamos, né, dessa possibilidade. 24 horas a criança sumiu, 23 tem que esperar mais uma hora, vou procurar alguém. Não existe, né? Existe na Polícia Civil um departamento específico de pessoas desaparecidas. Então, é muito importante que os munícipes, as pessoas entendam, né? Muitas famílias já foram até o conselho procurar. Olha, meu filho passou por aí, deixaram meu filho por aí. Tudo bem que é um órgão de proteção, né? Mas, na verdade, existe um órgão específico da Polícia Civil de pessoas desaparecidas. Perfeito, gente. Obrigada pela participação de vocês. Tá? Que a gente tenha levado consciência, né? É isso que a gente precisa, ter diálogo com os nossos filhos. Obrigada.